A Receita Federal depositou nesta quarta-feira o quarto lote de restituições do Imposto de Renda à Pessoa Física 2010, além de lotes residuais de 2008 e 2009. O dinheiro da restituição será acreditado nas contas informadas pelo contribuinte no ato da declaração. A restituição de 2010 será acrescida pela correção da Selic de 4,29%, de maio a setembro de 2010. Para saber se teve a restituição liberada, o contribuinte deve consultar a página da Receita na internet ou ligar para 146. O Grupo Eco Rodovias, que administra 5 estradas nas regiões sul e sudeste do país, decidiu ir além do asfalto para expandir os negócios. Até 2014, um dos principais focos da empresa é a oferta de serviços logísticos com a construção de terminais de carga em áreas estratégicas, próximas de portos e de grandes centros de consumo. A empresa também quer estrear nos setores portuários e aeroportuários em futuras licitações. No meio do caminho, se houver alguma concessão de rodovias, ela também promete avaliar as oportunidades. Até 2013, serão investidos 3 bilhões de reais em novos empreendimentos e nas concessões antigas. As obras devem ser iniciadas dentro de 8 meses. Delegacias de São José dos Campos estão concluindo as listas com a relação de carros apreendidos em inquéritos policiais que deverão ser recolhidos pelo Pátio União, ao invés de ficarem abandonados em terrenos e vias da cidade. A situação mais grave é do prédio que abriga as unidades especializadas da DIG, que é a Delegacia de Investigações Gerais, da DISE, que é a Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes, e do GARRA, que é o Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos, e algumas ruas da região sul, que viraram depósito para carros apreendidos. O problema ocorre, segundo a Polícia Civil, porque o único pátio autorizado a receber carros apreendidos, o Alto Socorro União, na Vila São Bento, na zona leste de São José, não recebe mais carros envolvidos em inquéritos em razão da lotação do estacionamento e do término da licitação com o Detran, que é o Departamento Estadual de Trânsito, que desobrigou o pátio a receber veículos apreendidos. Acompanhe as principais notícias do esporte com Josimar Arruda. Muito bem, Gisele Godoy, amigos do RVC Notícias, estamos aqui nesta quarta-feira para falar de esportes. A Série B tivemos mais uma rodada começando na noite da terça-feira, com destaque para os jogos entre Santo André e Paraná e Figueirense e América Mineiro. Jogando em casa, o andreense Santo André venceu por 3-1 o Paraná e o América Mineiro conseguiu vencer o Figueirense fora de casa por 1-0, gol marcado por Fábio Júnior. É a segunda derrota seguida do líder do campeonato, o Figueirense, que está com 39 pontos. Saindo da Série B, indo para a Liga dos Campeões da UEFA. Começou a temporada 2010-2011, a fase de grupos. Ontem tivemos a abertura dos grupos A, B, C e D. Começando pelo grupo A. O atual campeão internacional de Milão empatou fora de casa com o Twente da Holanda. A Inter saiu na frente com o gol marcado por Sneijder, depois Hansen empatou para o time holandês. A virada veio com gol contra de Diego Milito. E no final, Eto'o empatou para o time italiano. No outro jogo do grupo, o Werder Bremen recebeu na Alemanha o Tottenham, na Inglaterra, que saiu na frente, abriu 2 gols de diferença, um deles marcado por Peter Crouch. Mas o time alemão conseguiu a reação e no final, Marin, com um chute de fora da área, empatou para o time da casa. Como eu disse, final 2-2. Muito bem, no grupo B tivemos 2 gols brasileiros nessa rodada. Lá em Portugal, o Benfica acabou vencendo por 2-0 o Hapoel Tel Aviv. O primeiro gol do jogo foi marcado por Luizão. Nery Cardoso fez o segundo gol da vitória do time português. Na França, o Lyon recebeu o Schalke 04 e acabou vencendo com o gol de Michel Bastos, que jogou a Copa do Mundo pela seleção brasileira. Grupo C, o Valência conseguiu vencer um dos novatos dessa fase de grupos, o Bursaspor da Turquia, e venceu por goleada, por 4-0. No outro jogo do grupo, tivemos um empate sem gols entre Manchester United e Glasgow Rangers da Escócia. Mas o destaque dessa partida foi a contusão séria de Valência. O meio-campo do Manchester acabou fraturando o tornozelo e está fora da temporada de futebol inglês 2010-2011 e também, claro, da Liga dos Campeões. Grupo D, o Barcelona conquistou uma grande vitória em cima do Panathinaikos, que acabou saindo na frente, mas no segundo tempo acabou saindo uma grande goleada. 5-1, com gols marcados por Messi e também o brasileiro Daniel Alves.
outro jogo do grupo, o Copenhagen da Dinamarca venceu o Rubin Kazan do brasileiro Carlos Eduardo por 1-0. Na edição do RBC Notícias desta quinta-feira no Esporte, você confere os gols dos grupos E, F, G e H da primeira rodada da Liga dos Campeões da Europa. Falando agora do Campeonato Brasileiro, os paulistas entram em campo. O Santos recebe o Atlético Goianiense na Vila Belmiro. Jogando fora de casa, o Palmeiras enfrenta o Grêmio no Olímpico. Mas o grande destaque da noite desta quarta-feira é o duelo entre os líderes do Campeonato Brasileiro, Fluminense e Corinthians, que se enfrentam no Engenhão. Na quinta-feira, o São Paulo joga contra o Internacional. São essas as informações do esporte para o RBC Notícias. É com você, Gisele Godoy. A Agência Nacional de Transportes Terrestres permitiu em reunião na Câmara Municipal de Caçapava que a Nova Dutra, concessionária que administra a rodovia Presidente Dutra, a construir uma passarela entre os quilômetros 117 e 119, próximo à fábrica da Nestlé. Segundo a Nova Dutra, o próximo passo será a elaboração de um projeto no período de 2 a 3 meses. Após aprovado pela ANTT, a construção da passarela deverá ocorrer em, no máximo, 4 meses. De acordo com o relatório divulgado pela Confederação Nacional de Transportes sobre as condições das estradas brasileiras, 25% das rodovias do país estão em condições ruins ou péssimas. O investimento necessário para a recuperação do pavimento seria de 26 bilhões e 300 milhões de reais, além de outros 3 bilhões e 900 milhões para conservação. Ao todo, foram avaliados 90.945 quilômetros de rodovias pavimentadas do país. 76.300 quilômetros são administrados pelo poder público e 14.500 sob controle de concessionárias. Os pontos críticos apontados são erosão na pista, queda de barreira, queda de uma ponte e buracos grandes. Em 31% das estradas, não há placas com sinalização de limite de velocidade. Os trechos duplicados representam 11% do total das vias analisadas. Levantamento realizado pela Serasa Experian aponta que a inadimplência tanto do consumidor final quanto das empresas deve recuar. No estudo feito pela instituição, que tenta prever um índice de inadimplência 6 meses adiante, o número de consumidores inadimplentes caiu 0,3%, atingindo o nível de 94,3%. Essa é a segunda queda consecutiva na inadimplência do consumidor, interrompendo uma série de 5 altas. Segundo o Serasa, o índice deve se estabilizar em breve e essa redução da perspectiva de inadimplência, devido ao bom momento vivido pelo mercado de trabalho, significa que o consumidor não deve ter grandes restrições ao crédito. Em instantes você confere, a aprovação do governo Lula bate recorde. Seja um profissional de sucesso. Venha para a FAP Funvic, Faculdade de Pindamonhangaba, a primeira colocada em qualidade de ensino pelo MEC. Aulas presenciais e uma ótima estrutura física, salas bem equipadas e materiais de ponta. Acesse www.fap.br e conheça nossos cursos nas áreas de exatas, humanas e biológicas. Qualidade de ensino e alta empregabilidade, preparando você para o mundo globalizado. FAP Funvic, Faculdade de Pindamonhangaba, um novo conceito em educação, formando seres humanos. O maior homem da história. 19 longos séculos são passados. Personalidade central da raça humana. Líder da civilização moderna. Os exércitos deste mundo. As frotas que já se construíram. Os parlamentos que já se reuniram. Todos os reis que já reinaram. Postos todos juntos, não influíram tão poderosamente na vida da humanidade como fez esta vida singular. Jesus. Mais que um plano de saúde. Chegou o plano perfeito. Você pode usá-lo em qualquer situação, sem carência, sem limite de idade. Aceitando Jesus, a carência cai por terra e não há acepção de pessoas. Mas atenção, o plano de salvação é individual e eterno. Faça parte você também deste plano e desfrute dos benefícios que ele proporciona. Aproveite enquanto é tempo.